Retornando com o segundo bloco do Contraponto Empreendedor, hoje eu recebo aqui o Cláudio Rodrigues, da ANC, Agência Nacional de Coaching, que a gente está falando dos perfis empreendedores, né? São alguns pontos que os empreendedores têm que ter, ou as pessoas precisam ter para se tornarem empreendedores, né? Vamos agora para o próximo ponto, Cláudio. O segundo ponto, isso aí. A segunda característica muito comum entre empreendedores de sucesso, pessoas que já realizaram muito nesse mundo, é a questão da ousadia. Eu não conheço nenhum empreendedor, nenhuma pessoa que tenha feito a diferença para as pessoas, para o mundo de alguma forma, que não tenham sido ousadas. Então, o empreendedor nato, o empreendedor que tem o empreendedorismo dentro dele, ele é uma pessoa altamente ousada. Ele não pensa somente sair do 10 para o 11. Ele sai do 10 para o 20, para o 30. Então, ele sempre pensa de forma ousada. Até porque uma das necessidades humanas é a necessidade da incerteza. Ou seja, nós precisamos sentir aquele friozinho na barriga antes de chegarmos no objetivo, uma meta a ser alcançada. E quando nós não estabelecemos um objetivo, ou quando o nosso projeto ele não é ousado, o que acontece? Eu não vou me animar, eu não vou me motivar para chegar nesse objetivo. Eu tenho um grande exemplo de empreendedor ousado, que foi Barão de Mauá, ou Irineu Evangelista de Souza. Para quem não conhece, Barão de Mauá, ele foi um grande empreendedor do nosso país, foi considerado um dos maiores empreendedores do mundo, e ele nasceu em Arroio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. E quando ele era pequeno, com 10, 8 anos, o seu pai faleceu e ele teve que se mudar para o Rio de Janeiro com o seu tio. O seu tio levou para que ele pudesse viver naquele estado. E quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele começou a trabalhar numa empresa de importação e exportação. E ele foi crescendo dentro da empresa até comprar a empresa. Resumindo a história dele, Barão de Mauá foi quem trouxe a energia, né, a lâmpada, a luz para o Brasil, ele trouxe da Europa. Foi ele quem trouxe a pavimentação, ele que fundou a Companhia Fluminense de Iluminação, e depois todo o país passou a ter. Ele que foi um dos fundadores do Banco do Brasil. Enfim, ele realizou diversos feitos, foi um grande empreendedor que eu admiro bastante, sua história, e que fez a diferença. Então ele nunca pensava de forma pequena, sempre era de forma ousada. E o interessante é que Barão de Mauá, ele quebrou. Chegou um momento que ele perdeu até a casa, ficou quase na rua. E ele recuperou tudo de novo. Ele ficou pobre e voltou a ter toda a riqueza, tudo que ele tinha, porque ele sempre era ousado, fazia a coisa acontecer. Então, agora vamos continuando nos pontos, até para dar tempo da gente falar de todos. Ótimo. O terceiro ponto, que é muito importante para todos os empreendedores, é a competência. Se eu quero desenvolver um projeto, se eu quero criar uma empresa, eu preciso ter competência naquela área. Por mais que eu não tenha conhecimento, eu tive uma ideia, eu não conheço nada sobre isso ainda, eu preciso conhecer, eu preciso fazer uma imersão naquele assunto para que o projeto ele seja levado adiante. Eu não tenho como abrir uma empresa, vamos supor, de coaching. Né? Hoje eu sou o diretor da ANC, Agência Nacional de Coaching. Eu não tenho como fundar a ANC, Agência Nacional de Coaching, sem saber o que é coaching, sem ter passado por um processo de coaching, sem ter atuado como coach. E quando eu tenho essa competência, quando eu tenho essa habilidade no assunto que eu quero desenvolver, a coisa ela acontece de uma forma muito mais natural. Então, eu preciso saber exatamente o que eu vou fazer. Cuidar do operacional, eu preciso saber vender o meu produto. Muitas pessoas que querem empreender, elas sempre dizem que eu não sou vendedor, eu vou colocar uma outra pessoa para vender. Não vai dar certo. Ela precisa ser a primeira pessoa a acreditar no seu produto e quando você acredita, você passa a vender de uma forma muito natural. Então, precisa ter a competência num determinado assunto. Se eu quero ser um coach, uma empresa de coaching, eu preciso ser um coach. Isso aí, então, a gente passando aí os pontos empreendedores, né? Até porque aproveitar para fazer uma preparação, a gente está aí chegando 2014, então as pessoas muitas vezes querem promover mudanças na sua vida, nos seus negócios e buscam, né, esse início de ano para fazer isso, né? O que
tu acha nesse sentido? Promover essas mudanças, tem hora, tem data, tem momento? A data é agora. Tem uma história, vou resumir uma historinha para vocês bem rapidinha. O diabo ele decidiu fazer uma reunião no inferno e chamou os seus diabinhos e lançou um desafio. Vocês vão lá para a terra, vocês vão trabalhar para trazer o maior número de almas para o inferno. E os diabinhos foram para a terra como louco e passaram um tempo desenvolvendo trabalho e voltaram para a grande convenção lá no inferno. E o diabo chamou no palanque os 3 primeiros colocados. Ele chamou lá o diabinho que ficou em terceiro. Conta para nós, o que você fez para trazer tantas pessoas aqui para o inferno? E ele disse, eu fui para a terra e dizia para as pessoas que elas tinham que matar, que elas tinham que roubar, fazer tudo de errado. Então, por isso, elas acreditaram e eu consegui trazer esse número grande de pessoas para o inferno. Aí todo mundo aplaudiu, nossa, que legal. E o diabo chamou aquele que ficou em segundo lugar. Sobe aqui, conta para nós, o que você fez, diabinho, para trazer tantas pessoas para o inferno? Afinal, tu está em segundo lugar. Eu fui para a terra e dizia para as pessoas fazerem as coisas erradas, de vez em quando fazer as coisas certas. Eu misturava as coisas, as pessoas acreditavam em mim e, por isso, eu tenho esse número grande de pessoas aqui no inferno que eu trouxe. Aí chegou aquele grande momento. Quem foi o campeão? E ele chamou o que ficou em primeiro lugar. Sobe aqui, diabinho. Ele subiu e o diabo perguntou, o que você fez para trazer tantas pessoas para o inferno? E ele disse, olha, seu diabo, eu fui lá para a terra e eu fazia assim. Eu chegava nas pessoas e dizia para elas que elas tinham que fazer tudo certinho, tudo bonitinho, que não era para matar, que não era para roubar, que tinha que ser honesto, verdadeiro, enfim. Eu dizia para as pessoas fazerem tudo correto. Aí o diabo ficou em silêncio. E assim também o inferno. Sem entender muito por que ele fazia isso. E ele disse, só que tinha um detalhe, diabo. Eu dizia para as pessoas fazerem tudo certinho amanhã, a semana que vem, o mês que vem. E elas nunca faziam. E por isso, elas morriam fazendo tudo de errado, deixando sempre para amanhã. Nós ainda temos mais de 30 dias desse ano para desenvolver o nosso projeto, trabalhar naquilo que nós queremos realmente. Então, o ano ele não acabou. E a maioria das pessoas já pensa, puxa vida, o ano acabou. É muito comum nós ligarmos para empresas, esse ano já era, não tem mais nada o que fazer. E aí as pessoas acabam deixando de realizar muitas coisas pensando que o ano já terminou. Então, o momento de fazer é agora, né? Aquilo que o teu projeto, aquilo que está na sua gaveta, não espere chegar no dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro eu vou sentar, vou estabelecer meus objetivos para 2014. Nós costumamos dizer que existem 2 dias da mentira, o dia 1º de abril e o dia 1º de janeiro, quando as pessoas fazem todos aqueles planejamentos, aquelas metas e não cumprem. E eu conversei então com o Cláudio Rodrigues, que é CEO da ANC, Agência Nacional de Coaching, e também Master Coaching. E agora eu quero que tu deixe tua mensagem e tuas informações de contato para que esses empreendedores aí que ouviram esses pontos, né, que eles têm que seguir, o que eles têm que ter, que eles possam também buscar um pouquinho de informação e auxílio contigo. Ótimo. Então a mensagem que eu quero deixar para finalizar é para você que está do outro lado, que pensa em empreender de alguma forma, não espere o seu sonho, o seu projeto se tornar algo perfeito para então você colocar em prática. Eu tenho uma frase que me acompanha e eu tenho como um mantra para mim, que diz, o imperfeito feito sempre triunfará sobre o perfeito nunca feito. Então, não deixe as coisas ficarem perfeitas, porque não vai acontecer. Coloque em prática, realize o seu sonho. Os nossos contatos são www.agencianacionaldecoaching.com.br. O nosso telefone é 51 40 63 89 25 e procure no Facebook também, curta a nossa página para saber sobre os cursos, as palestras gratuitas que nós temos. Vai ser um prazer ter você conosco. E o Contraponto Empreendedor vai ficando por aqui e voltamos amanhã às 19 horas. Até lá!